Então hoje nós vamos tratar do otimismo que está muito ancorado para que essa palestra chegue ao objetivo que a gente está pretendendo, é que o otimismo ancorado ou baseado no sentido sobrenatural ou então na vida de fé. Então nós estamos falando de um otimismo, não um otimismo de tudo vai dar certo, como dizem em outras terras, tudo vai dar certo, né? O pessoal fala assim, que parece que o providencialismo graça. Nós estamos falando de um otimismo apoiado na virtude da fé, que é uma virtude teologal, e é uma fé operativa, uma fé com obras, porque a fé sem obras, ela não é uma fé verdadeira, é preciso ser operativa. Tudo bom, João? Muito boa noite, estamos já começando a nossa palestra. Vamos falar então do otimismo que nos dá essa grande alegria e até, enfim, com segundas intenções, o tema foi escolhido para essa época de Páscoa, pensando não tanto na oitava da Páscoa, mas coincide com a oitava da Páscoa, Cristo vive. E a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança se aviva e se torna muito mais profunda porque Cristo vive. Esta é a realidade nossa, de todos os cristãos. Cristo está conosco e permanece. Às vezes a gente fala assim, mas será que isso não é só uma questão de recordação, como a mamãe lembra do filho, o papai lembra daquele menino, ou o filho lembra do pai? Não só isso, porque Cristo se mantém presente e efetivamente, com a ajuda do Espírito Santo na nossa alma, está presente também de uma forma marcante, uma presença real na Eucaristia. A presença de Cristo, quando nós assistimos à missa, porque o sacerdote é Cristo quando celebra, está ali presente, emprestando o seu gesto, a sua palavra, porque quem consagra é o próprio Cristo. Ali se refaz, se reproduz o sacrifício de Cristo. E assim nós podemos pensar dentro da confissão sacramental, quando nós confessamos, ali está Cristo presente. E também, todas as vezes que nós fazemos a nossa oração mental, essa conversa pessoal com Deus, nós estamos tratando a Deus, se estamos com a nossa alma em graça, aqui está Deus presente na nossa alma. Então nós podemos pensar, puxa vida, como é que nós podemos ter uma visão negativa de todas as coisas se Cristo está presente? Se Ele é caminho, verdade e vida, sendo Ele caminho, verdade e vida, Ele estando ao nosso lado, sendo a nossa fortaleza, não pode ser diferente, que um cristão está sempre acompanhado de Cristo e, independentemente das dificuldades que possam ter, esse otimismo que nós vamos falar não é um otimismo superficial, mas um otimismo que se baseia numa fé operativa, fé com obras, e mesmo que haja dor, doença, sacrifícios, problemas, dificuldades que possam estar passando na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, tudo que está aí ao nosso lado, toda dor, todo sacrifício, toda contrariedade, podem ser caminho para nos aproximarmos mais de Jesus Cristo, nos unirmos à cruz de Cristo, e nós sabemos que a alegria e, portanto, o otimismo, que é uma virtude, ela tem as suas raízes em forma de cruz, como gostava de repetir São José Maria, raízes em forma de cruz. Então, falamos disso e pensarmos, quando São José Maria, por exemplo, viu o Opus Dei no ano 2 de outubro de 1928, ele recordava, naquela altura, que ele era um sacerdote recém-ordenado, com 2 anos de ordenado, em que Deus lhe confiou, com um otimismo brutal, uma obra para permanecer viva até o final dos séculos e simplesmente de abrir um caminho novo na vida da igreja, um caminho regulamentar, perfeitamente pavimentado e sinalizado para a santificação dos leigos.
azeitando, desenvolvendo todas as vias necessárias para essa santificação da vida ordinária, da vida comum, da vida corrente. Então vamos pensar nisso. Ele, naquele momento, ele dizia, um sacerdote, e o que eu tinha? Olha, era uma pessoa jovem, inexperiente, muito jovem, com muito bom humor, sem recursos nenhum e nenhuma virtude, dizia ele na sua humildade, mas nós sabemos que lutava e se esforçava por ser santo. E assim se fez a obra com ele e depois aqueles que vieram, na expressão espanhola, diz 4x garabis, que podemos traduzir no português, 4 gatos pingados, como diríamos aí entre os amigos. Assim era o Opus Dei, que as pessoas falam, mas esse Opus Dei aí que está fazendo a cabeça dos jovens, esses jovens aí que estão influenciando dentro da igreja, ele dizia assim, são esses 4x garabis, 4 estudantes universitários que pediram admissão, ou nem existia o conceito de admissão na obra, simplesmente se uniam à missão que o nosso Padre. E por que não falar que o nosso Padre, você pode colocar no chat GPT hoje, quais foram as loucuras de São José Maria, loucuras apoiadas na fé cristã. Vai te dizer aí que começou o Opus Dei sem nenhum tostão, sem nenhuma força e iniciando uma tarefa hercúlea que tinha que fundamentar um caminho de santidade no seio da igreja. Qual seria a segunda loucura de São José Maria? Diz lá, continuar o trabalho do Opus Dei, onde e em que momento? No meio da Guerra Civil da Espanha, entre 1936 a 1939, que começou simplesmente com o enforcamento de uma pessoa parecida com ele na porta da casa da mãe dele. Começou assim o Opus Dei. Então, e não perdeu o bom humor. Isso que eu esqueci de falar. Ele era jovem, nenhum dinheiro, mas muito bom humor, ele dizia. Ele sempre conseguia ver um lado positivo das coisas. Então vamos pensar um pouquinho, né? Que Deus, por vezes, permite grandes contrariedades, dificuldades, sem falar nas contrariedades que teve, pois a própria família de São José Maria, que morreram numa sequência, 3 irmãzinhas, irmãs dele, na sequência, assim, coisa de meses, por causa de doenças de criança, mas já com 5, 6, 7 anos de idade. E isso foi como que preparando, como ele dizia, o instrumento que deveria suportar, no bom sentido, devia ser rígido, forte, para levar para frente uma obra de caráter universal. Uma fé, portanto, robusta. Vamos pedir a Deus, eu acho que todos nós já temos assim formação suficiente na obra, né? Pelo que eu estou vendo aqui, já tiveram em outros meios de formação. Nós somos pessoas assim, tem que pedir a Deus que nos dê uma fé tão forte, mas tão plena, cheia de plenitude e responsabilidade, para que a gente seja como esse ponto de ignição. Sejamos esse ponto de luz, de referência aonde nós estamos. Não importa se nós estamos na cidadezinha X ou numa cidade muito grande Y, não importa, porque não é pelo tamanho da semente que se mostra a grandeza de um trabalho que a gente faz, é pelo DNA daquela semente. Então, uma árvore centenária, uma sequoia, ela, enfim, vai crescer e se desenvolver e pode atingir tamanhos descomunais. Então, não pensar que o nosso esforço, o sacrifício por aproximar os nossos amigos de uma forma otimista, alegre, seja trabalho perdido. Não existe trabalho perdido para quem faz as coisas por amor a Deus, para dar a Deus toda a glória. Deu omnis glória. E assim seremos sempre otimistas, alegres, no meio das dificuldades, no meio do sofrimento.
a gente sabe, né? Se a gente listar os diversos âmbitos, seja âmbito de trabalho, âmbito familiar, não, a saúde, sempre tem alguma coisa no qual estamos tendo alguma dificuldade de algum familiar, de uma pessoa doente, um pai. Às vezes nós encontramos assim o pai de algum amigo nosso com Alzheimer, uma outra pessoa que está internada no hospital. Nós temos um sacerdote aqui no centro do Opus Dei, onde eu estou, que tem um câncer de pulmão e que está em tratamento, e tem essas dificuldades, mas de uma forma com fé, com sentido sobrenatural, não só suporta uma doença, mas é admirável essa alegria com que faz esses esforços para cumprir com amor um plano de vida espiritual, celebrar a sua Santa Missa e assim vai. Então todos nós podemos ir por este caminho. Vamos pensar um pouco no otimismo, vamos pensar em figuras do Antigo Testamento. José do Egito, por exemplo. Nós lembramos dele que ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. E esse homem que desde criança foi para o Egito, escravizado, não perdeu esse sentido da esperança. E nós vemos que foi ele, exatamente com o passar do tempo, pela sua capacidade, pelo seu espírito de fortaleza, que conquista a confiança do faraó e traz depois toda a sua família para o Egito. Então vamos espelhar-nos a tantos exemplos de fé provada que levam ao otimismo permanente, de alegria, para levar todas as coisas até um grau de santidade enorme. Eu assisti faz pouco tempo, já é a segunda vez que assisto esse filme. Eu acho que alguns de vocês, se não todos, já assistiram. É aquele que fala da vida da Santa Francisca Xavier Cabrini, do Madre Cabrini, que a gente chama, e também da fundadora dessa congregação da caridade, que o Leão, quando ela foi procurar Leão XIII, o Papa, contra tudo e contra todos, porque era uma pessoa muito mirrada, com uma tuberculose que não sarava, umas condições físicas que qualquer um dizia, pô, mas o que essa mulher está pretendendo ir? Ela queria iniciar os trabalhos na China para tratar de crianças doentes na China. Falou, puxa, mas... E foi insistindo, e quis falar, falava, e foi até o Papa Leão XIII, na época. E o filme retrata aquela situação, que ela insistindo que a missão dela era aquela. Disse assim, você não irá para a China, mas irá para os Estados Unidos, para Nova York, a grande cidade em pleno crescimento, né, para tratar das crianças italianas morrendo nas ruas, as meninas virando prostitutas e muita gente sendo maltratada em Nova York, assim, espezinhada. Então, fica aí. O lema dela, que me chamou a atenção, ela dizia simplesmente para os papas que ela encontrou, o mundo é muito pequeno para quem tem fé. Ela não tem, por exemplo, se é China, se é Japão, se é Índia, tal, pois olha, quem tem a Deus no seu coração, não tem limites, né? Vai para um lado e para outro. Recomendo, ainda que toda a arte cinematográfica tem as suas criações, tem os seus modos de representar, fica a livre opinião. O Paulo pode estar totalmente errado com relação... Mas é feito por aquele grupo Ángel, né? Que tem essa preocupação de resgatar essas figuras cristãs que foram uma marcante. Só para vocês verem o que resultou com a Madre Cabrini, foi a instituição, e é a instituição que mais criou hospitais no mundo. Chegou em Nova York ela e mais 6 freirinhas sem absolutamente nenhum tostão no bolso. E ainda não com a vênia do bispo local,
foi com a vênia do Papa. O bispo não gostou nada. Mas, enfim. Então, nós temos aí, claro que eu não estou... Quer dizer, todos nós podemos nos espelhar na figura de São José, o patriarca São José, e Nossa Senhora, Jesus Cristo, nosso modelo, enfim, o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, nós temos aí N modelos. Cristo, o primordial, Nossa Senhora. E depois nós temos aqueles que podemos tocar de uma forma mais imediata, que são figuras daquelas pessoas que nós estamos lendo mais, nos aproximando, além do Evangelho. Por exemplo, a figura de São José Maria. Ler uma biografia de São José Maria é fantástica, porque nós estamos em contato com quem? Com o mestre. Tem um livro que diz assim, o mestre do bom humor. São José Maria não perdeu o bom humor com doenças graves, com dificuldade. Ele ficou muitos anos com uma diabetes gravíssima e assim mesmo trabalhava, levava para frente, animava os seus filhos, animava as pessoas que o procuravam. Vamos pensar também em Pedro. Pedro pisou na bola, digamos, não é? Usando a semântica do futebol, pisou na bola. Ele se considerava muito forte, considerava o maior apoio que tinha a Cristo. Diz que tinha que entregar a vida a Cristo, eu morrerei por ti. Mas olha, e negou a Cristo. Com certeza não foi com aquela maldade vertiginosa, né? Numa coisa... Mas se percebe a fragilidade, a fraqueza na hora H. Os apóstolos, tirando João, todos eles ficaram com um medo, um trepidar dos joelhos e ficaram escondidinhos, né? Todos eles estavam chorosos e lacrimosos, escondidinhos com medo dos judeus. Esse é um fato. Mas, através da contrição, nós vemos aí Pedro com fé. E por quê? Soube ser humilde, dizendo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A gente pode até, na nossa oração, pensar em Pedro lacrimejando ao dizer essas palavras, né? É muito tocante, muito emocionante, porque Cristo faz, de certo sentido, ele lembrar dos seus pecados, renovar a sua contrição, porque ele chorou, se arrependeu, e a cada pergunta, dessas 3 perguntas de Cristo, diz, Pedro, amas-me mais do que estes? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. No final, na terceira, tu sabes tudo que eu te amo. E isso lhe dá essa fortaleza para ser aquilo que Cristo fala as 3 vezes. Apacenta os meus rebanhos. Vamos pensar, então, que nós precisamos ter visão de fé e é fundamento do nosso otimismo. Não pode se falar do otimismo nécio, um otimismo superficial. Tem durezas, tem dificuldades, sacrifícios que nós encontramos ao longo da nossa vida. Então, crescer na vida de fé, procurar, não sei, cada um terá o seu momento de oração, mas saber dizer, Senhor, não faça-se a minha vontade, nisso ou naquilo, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Podemos dizer das nossas queixas, pois eu não gostaria de que acontecesse isso, não gostaria daquilo. É evidente que na nossa oração nós não vamos fazer que nós queremos permanecer no pecado. Nós queremos nos afastarmos daquilo que nos afasta de Deus, é uma boa disposição da alma. E é bom levar isso para a nossa oração, afastar-se daquilo que nos afasta de Deus. Mas também há outras coisas que são igualmente boas, como aconteceu com o jovem rico, que ele era um rapaz muito bom, muito virtuoso. Ele cumpria os mandamentos desde a juventude.
Estava falando sério ali. E o que acontece? Cristo não deixa de falar para ele. Ele estava muito otimista, mas aponta com o dedo. Tá, você vive todas essas coisas, mas uma coisa te falta. E ele estava muito apegado às coisas. Isso nós já tratamos em outras palestras. Estava apegado aos bens da terra. Então, Jesus, na nossa oração, nos pede algumas coisas que nós temos que entregar. Não gostaríamos de entregar isto ou aquilo, mas não faça assim. A minha vontade, mas sede tua, fiat. Faça-se a tua vontade. Vamos procurar, então, olhar para esse horizonte tão amplo que nós temos pela frente, da busca da santidade. Então vamos dar uma pensada agora. Eu estou a sério mesmo, como diz o brasileiro, para valer, firme, pondo tudo, apostando todas as cartas nessa, de busca da santidade, ser santo de altar, porque somos chamados a ser santos de verdade. Bom, então, onde viver esse otimismo? Não podemos nos separar do nosso chamado, porque Deus nos chama a ser santos aonde? No claustro? Na cela de um convento? Enfim, quando estamos fazendo um retiro espiritual, ou quando estamos numa viagem a Roma que estamos fazendo, enfim, tem gente que faz retiros de 10, 12, 15 dias em alguma dessas instituições, sei lá, na Cartucha. Então a pessoa fica todo aquele tempo vivendo uma vida espartana, desprendido, despojado, enfim. Mas a santidade é a santidade no dia a dia, em casa, na sua família, no teu trabalho. Você não tem chefe lá no teu trabalho? Eu acho que todos nós temos algum chefe. Eu amo meu chefe, né? É uma pessoa fantástica, chefe, chefa, o que for. Nós sabemos que obedecer é ser mártir sem morrer. Obediência é assim, é martírio, porque queremos fazer a nossa vontade, mas às vezes Deus permite que algumas encrencas, confusões, tenhamos até que resistir, argumentar, lutar por viver no nosso ambiente de trabalho, que nos causa estresse. Em alguns casos a gente vê pessoas um pouquinho mais franzinas, menos trabalhadas nas virtudes, acabam tendo essas estafas mais poderosas, até o burnout, né, que pode acontecer, uma pessoa fica esgotadíssima diante de uma situação difícil. Olha, uma pessoa otimista, alegre, ela é até melhor, mais capaz, mais resistente, porque tem sentido sobrenatural, e, em geral, eu vi isso daqui de um prelado da obra, que ele dizia o seguinte: aquelas pessoas que têm vida espiritual e buscam a santidade, têm menor incidência dessas doenças de caráter depressivo, ainda que possa ter tendências e tal. A quantidade de problemas que aparecem na vida das pessoas são de caráter espiritual mesmo, não todas, mas acabam intensificando as condições, circunstâncias por falta de sentido da vida e não estar bem preparado para assimilar a dor, uma contrariedade, um juízo crítico. Há pessoas que são rancorosas. Como é que pode dormir com rancor dentro da alma? Nós temos que ser pessoas assim alegres, otimistas, porque apoiados em Deus, podemos tudo. Como São Paulo. São Paulo diz lá em determinado momento que ele tinha um aguilhão na sua carne. Nossa, está todo mundo especulando até hoje que aguilhão seria esse que São Paulo tinha. Que será? Cada um, eu acho que ele não foi revelado para que a gente pensasse em qualquer aguilhão que a gente tenha, uma espécie de ferrão que punciona a nossa alma e parece que não dá sossego. E nós pedimos para que Deus tire aquele peso, aquele aguilhão. Ele ouve
essa expressão. Rezei 3 vezes, diz ele, que na prática um judeu quando rezava 3 vezes significava rezei um monte. E Deus diz, basta-te a minha graça. Então vamos lá, vamos pensar nisso. Nós temos aí alguma dificuldade na nossa vida familiar, na educação dos filhos, no ambiente de trabalho? Basta-te a minha graça, com fé e apoiados em Deus, sabendo que a cruz é libertadora. Acho que nós, já com a idade que temos, com a formação que temos, toda vez que aparece uma dor, nós falamos, tudo bem, eu posso rezar para pedir para afastar essa dor, mas que é bom aquilo ali para nos purificar. Então olhar por esse lado. Esse chefe não é ruim, ele me santifica. Esse filho que agora... Porque quando uma criança, um jovem, sinaliza algum problema desse que a gente começa a usar, tem uns hábitos estranhos, são sinais de que ali está tendo algum problema mais profundo. Então é preciso rezar mais. É um alerta para que a gente chegue antes. Então vamos chegar antes. Não deixar que as coisas... A indiferença é o pior que pode acontecer. Então com a esposa, o nosso relacionamento deve ser carinhoso, de atenção, de ouvido. Todos vocês têm muito mais experiência, eu só tenho mais experiência daquelas pessoas que vão nos relatando nessas conversas. Quando o marido sabe ouvir, mas ouvir não naquele tá bem, eu sei, tu tá, mas é um ouvir em que há coração, se põe coração, se entende, se sofre junto, se participa junto. Hoje se fala muito da empatia, de colocar-se ali ao lado da mulher e mais do que ficar querendo, a cada coisa que ela fala, querer resolver o problema, vamos simplesmente tá compartilhando um sofrimento. Porque se a gente está querendo, não, que isso daqui se resolve assim, é como se o coração, a alma, o peso daquele problema não nos importa nada. Barbaridade, que falta de sensibilidade. Então temos que ganhar essa maior delicadeza, visão positiva. Agora, um parênteses, quando nós olhamos para a questão do otimismo, para evitar esse otimismo superficial, o otimismo que a gente pode chamar estúpido, nécio, dois aspectos. Vamos falar desse otimismo superficial ou um otimismo que não está apoiado na realidade, na objetividade. Exemplo, primeira característica. Se eu coloco um tecido orgânico no microscópio para analisar o tecido, o microscópio ele tem a virtude, a força de aumentar. Ao aumentar, separou-nos da realidade, do tamanho real, ampliou. Se é uma ferida, se é um cancro, tudo parece cancro, mas não representa a realidade toda do corpo. Então nós temos que dar a devida grandeza. Por exemplo, como Platão dizia, uma montanha pode estar longe e aparecer muito pequena nos nossos olhos, mas se eu ponho um dedo aqui perto da minha vista, eu tampo os meus olhos. Mas não significa, porque está tampando a minha vista, é um problema maior, ou é uma coisa maior do que aquela outra que está longe. Então, essa dimensão da perspectiva na análise, na tomada de decisão, aqui eu digo tomar decisão no sentido sobrenatural, tomar decisões pesando diante de Deus, fazendo oração. Não é porque estamos muito próximos, uma pessoa minuciosa, ficar analisando uma situação de um filho, achar que um filho que está com uma dificuldade educativa, uma dificuldade de algum comportamento errado, seja uma espécie de cadáver, que já está morto, ou que está com câncer. Ele está com uma doença e é preciso tratá-la e não exagerar, não fazer um drama daquela situação. E o carinho, a caridade, o amor, não tratar com indiferença, e depois acabar com esse negócio das proibições. Até se pode usar, eventualmente,
alguma proibição, como a coisa dos celulares em função da idade, mas não é o remédio. O remédio principal, e é a grande arte dos pais, é educar nas virtudes e desde o início, de tal maneira que a criança vá percebendo paulatinamente que Jesus é bom, que Deus é Pai e é muito bom, vai internalizando a sua característica de filho de Deus. Por isso nós temos que ser pessoas que educam seus filhos no sentido cristão, no sentido vocacional da vida. Deus chama a todos como um caminho vocacional, um chamado divino para todos nós. Deus não nos cria à toa, nos chama para a santidade. E um filho pode entender que Deus é tão Pai, tão amoroso, nos quer tanto bem, que aquele caminho que pode parecer um caminho de uma entrega, de um esforço, é para bem de muita gente, da pessoa, e o caminho que abre para a felicidade. Então, todos nós podemos melhorar aí. Então, falamos dessa tendência a exagero. E a outra, no campo da ação, para a busca da santidade, no apostolado, o que pode inibir, estragar o nosso otimismo? Uma pessoa que está próxima de um muro não enxerga nada. Então nós temos que ter uma visão sobrenatural, de tal maneira que ganhemos perspectiva de conjunto, pedir a Deus essa luz. Então o otimismo, que é virtude, e é uma virtude que pode ser sobrenaturalizada por meio da fé, nos dá perspectiva de altura e também nos tira daquela situação que nós já todos lembramos. Não ter uma vida de gente que está metida num túnel. O cara está num túnel. A gente que não enxerga a realidade, a não ser dentro da perspectiva da sua falta de fé. Não tem fé, vive dentro de um túnel. Tem até uma série aí, que é a série, enfim, essa não recomendo muito, é o Silo, né? Então, porque o pessoal vive dentro de uns buracos, de uns bunkers, né? Uma vida que não se sabe que... O pessoal tem medo de sair fora porque pode morrer, pode ter irradiação. Então é um negócio assim impressionante. Nós temos que ter uma visão otimista dessa realidade porque Deus nos chama a santificar esse mundo. Esse mundo é nosso. Pede-me, diz lá no Salmo 2, vamos lembrar do Salmo 2 que é bom se rezar alguma vez na semana. Pede-me que darei as nações, pede-me que te dareis as nações em herança. Esse mundo são dos filhos de Deus. Pede-me, te darei as nações em herança. Essa é a promessa. E para finalizar, tanto na vida interior, na luta interior, como na atividade apostólica, nós temos que ser muito otimistas. A história da garrafa de vinho, né? Que a mesma garrafa de vinho que está na metade, tem um que já diz assim, já está meio vazia. Olha aí, já está meio vazia a garrafa. E o outro tem ainda a palavra-chave, ainda está meio cheia. A mesma realidade pode aparecer de uma forma esperançada e o outro de uma forma que parece que vai só virar vinagre de tudo aquilo. Vamos trabalhar, não é só uma questão semântica. Aí tem por detrás a visão de fé, o sentido de esperança que nos dá alento, força e brotam energias muito grandes da nossa alma para a nossa luta espiritual. E na tarefa apostólica, nós temos que ser como essa senhora, Santa Francisca Xavier Cabrini, ela franzina, com uma doença que ela não sabia, deram para ela, já com 20 e poucos anos, que ela teria entre 2 ou 3 anos de vida. Viveu até os 67 com essa doença. Parece que Deus permitiu essa doença para ela ir do mais rápido. Inclusive, ela disse assim, olha, porque tô doente, eu preciso trabalhar. Porque os médicos diziam, você não pode trabalhar tanto. Não, porque tô doente, eu preciso trabalhar mais para conseguir fazer mais coisas por amor a Deus. E com isso foi vivendo. E isso se encontra, esse exemplo de uma tenacidade
e inclusive um espírito apostólico enorme, né? Que brotou desse sentido de fé. E isso nós podemos ver na vida de todos os santos. Cada um terá o seu caminho espiritual e pode buscar literatura nesse sentido, mas sermos no nosso lugar onde estamos, no trabalho, esse pontinho de luz, não é? Olha, no meio do escuro, não tem nada, 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 pois você é um fósforozinho de nada, pô, isso ilumina pra caramba. Ilumina mesmo. Porque, às vezes, as situações estão assim no nosso ambiente. E para finalizar, o poder da oração. Como é que nós podemos ter visão otimista da vida se não temos esses momentos do colóquio, de amizade, de intimidade com Cristo, de intimidade com nossa mãe, de buscar uma conversa com o nosso anjo da guarda? Então, todos nós temos que ter esse remanso de paz, de silêncio, de recolhimento interior. Eu não vou falar de tempo aqui, porque a alma que quer se unir a Deus já não fica regulando o tempo, se é 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Combina com o seu diretor espiritual ou com uma pessoa que já tem alguma caminhada aí em termos de plano de vida espiritual, mas faça a oração mental, de conversa com Deus todos os dias, porque Deus nos dá muitas luzes e dá essa fortaleza de alma. Para pôres remédio à tua tristeza, pedes-me um conselho, diz o nosso Padre. Vou te dar uma receita que vem de boa mão do apóstolo Tiago. Tristatur aliquis vestrum. Estás triste, meu filho? Ora-te, faz oração. Experimenta e verás. Faz um tempo de oração perto do sacrário. Ali está Cristo que vive. É o Cristo que nós acreditamos, ressuscitado, e Cristo vive, está no nosso meio e está ali no sacrário, em corpo, sangue, alma e divindade. Como fortalece a nossa luta? Como nos fortalece nessa situação um pouco mais difícil que nós temos perto de nós? No diálogo assim íntimo com Cristo, encontramos esse modelo vivo. E todo esse comportamento otimista nasce, se desenvolve e dá frutos como a árvore fecunda, frutos apostólicos, frutos na família, porque Deus fala assim, não, ele descansou no 7º dia, não, já que Cristo fala assim, o meu pai sempre trabalha, quando ele fala para rebater os judeus que estavam fazendo muita questão do sábado, porque não podia fazer milagre no sábado, não, dizia isso, Deus está sempre trabalhando e está, para nos alegrarmos, está sempre sorrindo. Então, nós temos que estar aí perto de Deus, que é o grande indutor dessa alegria, dessa felicidade e desse espírito otimismo que temos que ter. Muito bem, então, fica aí esses 15 minutinhos que ainda temos aqui de possibilidade de conversar sobre, enfim, alguma dúvida, algum ponto, ou comentário, né? Às vezes a gente quer comentar.